Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos voltar à leitura do livro de Neemias. Estamos no capítulo 4. Agora, os inimigos se opõem à reconstrução dos muros. E os trabalhadores, o povo de Judá, começou a se queixar, porque estavam muito cansados. E ainda havia muito entulho para remover. Neemias continua sua narração. Verso 11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso eu coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas a metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então, expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, ao nascer do sol, ao pôr do sol, e a metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros para que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e os seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem seus parentes, nem seus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Por este tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra os seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos os nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre os campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e os nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender os nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas das nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros com que pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar os nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria das nações inimigas?
Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar os juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então, chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam a sua promessa. Depois, sacudi as dobras do meu manto e disse: que Deus assim os sacuda dos seus lares e das suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu amém e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que eu fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo. Mas, por temor ao nosso Deus, eu não agi desta maneira. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 5 e no verso 15.